Por que Deus decretou o extermínio dos cananeus? Deus havia decretado que os israelitas, sob o comando de Josué, deveriam destruir as cidades cananeias quando entrassem na terra prometida. As instruções da parte de Deus eram: deves destruí-las completamente, não deve fazer com elas nenhum pacto, nem lhe mostrar qualquer favor ou piedade. Que dureza, hein? Em obediência a essa ordem, Josué passou a golpear toda a terra da região montanhosa, o Negueb, Cefelá e as encostas e todos os seus reis. Não deixou restar sobrevivente algum e tudo que respirava ele destruiu, assim como Jeová, o Deus de Israel, havia ordenado. Isso você pode conferir em Deuteronômio 7:2. Mas não seria crueldade destruir todos os cananeus que resistissem, inclusive mulheres e crianças? Por que Deus decretou tal extermínio completo? Muitos dos que já leram a Bíblia se fizeram esta pergunta. Porém, não compreenderam plenamente o objetivo do decreto de destruição total dos cananeus. De acordo com Deuteronômio capítulo 9, foi por causa da iniquidade dessas ações que Jeová as destruiu, para cumprir a palavra que jurou aos teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Assim, havia principalmente dois motivos para que Jeová destruísse Canaã. Ele autorizou que fosse despossada as populações cananeias. Séculos antes, ele havia prometido essa mesma terra aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. O segundo motivo foi porque o povo cananeu era extremamente iníquo e merecia a destruição. Jeová, Deus, o Criador Todo-Poderoso, certamente ele tem o direito soberano de dar qualquer parte da terra a quem ele quiser, por tudo é dele. As Escrituras afirmam em Atos 17:26 que Deus fez de um só homem toda a nação dos homens, para morarem sobre a superfície inteira da terra. Ele decretou as épocas designadas e os limites fixos da morada dos homens. Sim, Deus reservou seu direito de fixar os limites ou fronteira para os povos, conforme a Bíblia diz. Quando o Altíssimo deu às nações uma herança, quando separou um dos outros os filhos de Adão, passou a fixar os termos dos povos com respeito ao número dos filhos de Israel. Portanto, Jeová Deus repartiu a terra de Canaã aos descendentes israelitas do bendito Abraão. Deus teve um propósito muito importante para fazer isso. Ele queria ter um povo especial, governado por leis justas, e por meio dele produzir o Messias, o Salvador da humanidade. Finalmente, por meio desse Filho messiânico de Deus, todas as nações da humanidade teriam a oportunidade de abençoarem a si próprias. É verdade que Deus poderia ter repartido outra terra a Israel, tornando assim desnecessário desapossar o povo cananeu. Mas ao dar essa terra a Israel, ele usou como seu instrumento para destruir os cananeus que eram flagrantemente iníquos. Os cananeus eles tinham uma longa história de iniquidade. Eles descendiam de Canaã, neto de Noé, através de Cã. E, evidentemente, Canaã tinha tendências definitivamente corruptas, talvez de natureza lascívia, que se manifestaram em certo ultraje relacionado com seu avô Noé. Cã, o pai de Canaã, embora soubesse desse ato, os deixou de impedi-lo e não tomou nenhuma medida disciplinar contra o ofensor. Por isso, Canaã recebeu uma maldição divina. Deus, por meio de sua presciência, ele podia ver todos os maus resultados que por fim culminaria com as características más entre os descendentes de Canaã. Até mesmo já no tempo de Abraão, uma parte da população cananeia, os que residiam nas cidades vizinhas de Sodoma e Gomorra, entregavam-se tanta conduta imoral, desenfreada, um desafio a qualquer lei, que Deus reduziu suas cidades e toda a sua população às cinzas. Abraão rogava a favor deles, mas não se podiam encontrar ao menos 10 pessoas justas naquelas cidades. Outro indício da maldade dos cananeus é o efeito que teve sobre Isaque e Rebeca, o casamento de seus filhos Esaú com as mulheres cananeias. A Bíblia diz que essas mulheres eram uma fonte de amargura de espírito para Isaque e Rebeca, ao ponto de que Rebeca chegara a abominar a sua vida por causa delas.
Portanto, Jeová, Deus, se propôs fixar um limite para a maldade dos cananeus, período em que se tornara óbvio para qualquer observador sincero que eles mereciam a destruição. Esse período correspondia ao tempo durante o qual Deus preparava um povo para o seu nome, dentre os descendentes de Abraão. Note como Jeová informou Abraão sobre os movimentos futuros de sua posteridade. Ele disse: na quarta geração voltarão para cá, porque ainda não se completou o erro dos amorreus. Eles eram a tribo mais forte dos cananeus. Isso você pode conferir lá em capítulo 15 de Gênesis. Em harmonia com o decreto de Deus, os israelitas, sob o comando de Josué, eles sujeitaram todas as cidades cananeias à completa destruição. Quando por fim entraram na terra prometida, as instruções da parte de Deus eram: deves impreterivelmente devotá-las à destruição, não deves concluir com elas nenhum pacto, nem lhe mostrar qualquer tipo de favor. Em obediência a essa ordem, Josué passou a golpear toda aquela região montanhosa. Ele foi lá, ele atacou todo aquele povo que era iníquo, derrotou todos conforme Deus havia mandado. E derrotou, matou tudo que respirava, inclusive mulheres e crianças. Foi uma destruição total, porque ele fez aquilo que Deus havia ordenado. Mas, será que ele foi cruel demais? Ou fazia parte do plano de Deus e era apenas obediência que eles deveriam ter com o Deus Todo-Poderoso? Isso foi o que aconteceu. Aquele povo era iníquo. Deus havia estabelecido regras ali para que cada um ocupasse a sua terra. Aquele povo, além de ser um povo invasor que tomou posse daquilo que não lhe pertencia, era um povo iníquo que provavelmente impediria o nascimento do Messias. Se aquele povo habitasse naquela região, o povo que recebeu a terra prometida por parte de Deus, eles não conseguiriam entrar ali. E mesmo que entrassem, eles seriam exterminados. Com isso, o Messias jamais teria nascido. Então foi por isso que Deus disse: não diga no teu coração o seguinte: quando Jeová teu Deus os empurrar de diante de ti, foi por minha própria justiça que Jeová me fez entrar para tomar posse dessa terra. De fato, é por causa da iniquidade dessas nações que Jeová teu Deus os desaloja de diante de ti para cumprir a palavra que ele jurou aos teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, esses foram os principais motivos. Nós podemos achar que foi uma crueldade, mas Deus, em sua presciência, ele sabe todas as coisas. Ele sabia que se aquele povo continuasse habitando na região de Canaã, aquele povo, eles estariam ali impedindo o nascimento do Messias, pois ele viria daquelas linhagens de Abraão, de Isaque, de Jacó, até chegar em Davi e até os nossos dias atuais. Amém? E nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.